pessoa que sofra de uma diabetes ou, por exemplo, o caso que vamos ver já a seguir da espondilite anquilosante, que é uma doença crónica e as dores que esta doença provoca exigem um extenso rol de medicamentos para aliviar as dores, que também nesta situação não existe este olhar global, no fundo, geral, para o doente que tem uma doença que precisa de vários medicamentos. Portanto, antes de avançarmos com a conversa, vamos também, em parceria com a Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, perceber que este rol de medicamentos é essencial para aliviar as dores destes doentes e devolver alguma qualidade de vida aos espondilíticos. A espondilite anquilosante é uma doença reumática crónica de natureza inflamatória, dolorosa e progressiva, cujos sintomas se manifestam grande parte das vezes entre os 20 e os 30 anos e afeta, em particular, as articulações da coluna vertebral. O que acontece é que, como muitas vezes não se consegue controlar a inflamação, as articulações vão se deteriorando ao ponto de osso colar com osso. Pronto. Por isso é que temos colegas também que têm próteses, outros colegas que não conseguem mexer a parte cervical porque fica com o pescoço colado, não viram. E pronto, e vai afetando, vai se espalhando e vai começando a afetar toda a coluna vertebral, ancas, colo do fémur e vai destruindo a nossa qualidade de vida. Não existe cura, mas fazem-se tentativas de controlar a inflamação de forma a manter o bem-estar dos espondilíticos. O objetivo é aliviar a dor, que em certos casos pode ser constante, e a rigidez, de modo a permitir que as articulações afetadas mantenham a maior mobilidade possível. Para isso, a medicação desempenha um papel imprescindível. É tão fundamental porque é essa medicação que nos vai controlar a inflamação, para não deixar que ficamos com deficiências, não é? No nosso corpo. E de facto a medicação é aquilo que nos controla a dor, é aquilo que nos controla, que tenta controlar a inflamação. Depois dos anti-inflamatórios existem também muitos outros medicamentos, porque lá está, como é uma inflamação crónica, os anti-inflamatórios correntes normais em muitos de nós não funcionam, temos de passar para outras coisas. E também existem aqueles medicamentos, são os chamados os modificadores da doença, que tentam, como é uma doença progressiva, tentam evitar que ela progrida drasticamente. Apesar da importância da medicação, ela representa uma avultada despesa no orçamento familiar de uma pessoa com espondilite anquilosante. A média dá à volta de 180 euros por mês. Portanto, se eu retirar aí as fisioterapias, talvez à volta de 100 euros por mês eu gasto em medicação. Fora o biológico é com participado. Porque depois, ainda por cima, não é só a parte da nossa doença, a nossa doença, por termos dores 24 horas por dia, leva muitas vezes a depressões. O alívio da dor é uma vitória importante e é um grande passo para uma vida vivida com normalidade. Hoje em dia sinto-me nova quase. Não estou nova, mas sinto-me quase nova, sim. Não estou a dizer que não tenho dores, mas não são dores que me impeçam de fazer a minha vida. Pronto, consigo. Tenho que descansar mais que o normal, como uma pessoa normal, como é óbvio. Tenho que ter cuidado, não posso saltar, não posso brincar se calhar como eu queria, mas já consigo ter uma vida normal. Graças aos medicamentos, sem dúvida nenhuma, não é? Calcula-se que em Portugal existam entre 30 a 50 mil portugueses com espondilite anquilosante. Mais uma parceria presente hoje no nosso Sociedade Civil e ainda vamos estar à conversa com a Presidente da Raríssimas, Paula Costa, para falar também de um ponto importante, a questão dos medicamentos órfãos e os custos para as famílias portuguesas. Mas, João Barroca, falávamos de como, se calhar, a fórmula ideal seria ver o doente como um todo e não espartilhado por medicamentos que têm comparticipação e outros que são igualmente essenciais que não têm comparticipação. Temos que assumir que não é uma coisa fácil. De todo, enfim, claro, não é? Não é uma coisa fácil. Mas está facilitado. Todos temos um cartão de cidadão, seria mais simples, não é? A nível tecnológico parece que está... E os problemas, quando existem, têm que ser enfrentados. Claro que é isso que a Apifarma diz. Está na altura de rever, de olhar não só para a doença como um todo, mas a condição económica dos próprios doentes. Provavelmente deve ser também
pode ser também tomada em conta. Então, talvez haja necessidade de um olhar novo sobre a dinâmica das comparticipações e a mecânica, enfim, com que é instituído o reembolso dos medicamentos. Talvez seja necessário um olhar novo para isto. E a sociedade tem que tomar em mãos isto que é, na verdade, um grande problema. Porque quando nós vimos esta reportagem, acho que todos que a ouviram percebem qual é o valor que está aqui em causa. Uma pessoa que mantém a sua mobilidade, que pode manter o seu trabalho, manter a sua personalidade, enfim, sentir-se bem, Sim, qual é que é o valor disto jovem para ou ela e menos para a jovem, sociedade, não é? Claro. para a família, para o meio onde ela está envolvida? Exato. Então, Quem nos dá o direito de inibir esta pessoa de exercer... percebemos, o Sr. Professor Frederico Teixeira já há pouco referiu, primeiro, não tem que ser só o medicamento que parece que é um mau da fita, e um medicamento é um bom da fita, porque tomáramos nós todos ter um medicamento que aliviasse o sofrimento das pessoas, tomáramos nós todos ter um medicamento que tratasse aquela minha tia ou minha avó que está com uma demência em casa, tomáramos nós todos Claro ter que isso. Portanto, o medicamento muitas vezes é o menor custo, compare-se, por exemplo, com uma intervenção cirúrgica, compare-se com um internamento hospitalar, enfim, o medicamento, se olharmos só para a parte do custo, esquecemos tudo isso que é o valor do medicamento que está aqui. O medicamento, lá está, que como citava, que permite a um trabalhador sair de uma situação de baixa por doença, Por não exemplo. é? É duplamente, e nós sabemos hoje em dia, pelo andar da carruagem, se permitem a expressão, a questão da baixa também em breve terá alterações, não é? Porque, e sabemos que a comparticipação não é total à medida que vamos avançando no tempo em relação ao ordenado que nós temos. Ou seja, onde é que nós podemos realmente poupar, não é? É estar em casa ou tomar um medicamento, não é? Seguramente. Esta matéria da descida dos preços, nós, cidadãos utentes, doentes, também temos uma cota-parte de responsabilidade na gestão do orçamento familiar. Primeiro porque eu volto à questão dos cuidados a ter com os medicamentos e, de facto, pode parecer, professor Frederico Teixeira, numa primeira análise mais económico, deixar de tomar um medicamento, mas sabemos que a médio e longo prazo isso pode ter consequências terríveis. Portanto, eu não me canso de voltar também à parte da cota-parte de responsabilidade, não é? À nossa cota-parte de responsabilidade enquanto utentes de cumprir uma medicação até ao fim, de evitar a automedicação. Portanto, aqueles conselhos que eu diria quase um beabá da nossa própria responsabilidade, não é? Não, com certeza, um dos grandes problemas que anda à volta de muito do que foi debatido é a educação do próprio cidadão, que um dia vai ser doente. A primeira era educá-lo de maneira a evitar a doença. Vida saudável, etc. Mas depois exatamente. de ser doente, ter uma educação ou estar suficientemente preparado para aceitar uma medicação. Nenhum médico gosta de prescrever 5, 6 medicamentos. Nenhum médico prescreve sem pensar antes se necessita de prescrever ou não. Tanta coisa. Eu uso muitas vezes, quando se inicia alguma desta medicação crónica, a dizer assim, vamos corrigir os hábitos alimentares, vamos fazer exercício físico, vamos ver se evita tomar este medicamento, senão vai ter de o tomar toda a vida, porque é logo a resposta do doente. Ou nós corrigimos, ou vai precisar dele toda a vida. É esta educação que nós fomentamos. É tão curioso estar a dizer isso ainda ontem, não no setor da doença especificamente, mas coisas tão básicas. Ontem uma amiga mais novinha dizia esta questão de só mudar da alimentação e praticar exercício físico tem poupado muito dinheiro no cabeleireiro. O tratamento do cabelo, mas está a ver que nem é preciso chegar aos medicamentos. Portanto, a questão da prática de vida saudável, não é? Há efeitos visíveis. É que mais nos custa estar num consultório e ver o doente entrar com um saco com 6, 7, 8, 10 medicamentos. Pois é. E depois, aquilo que está a tomar está tudo errado. Há ali, às vezes, um consumo, porque está misturado a automedicação, está misturado um medicamento, depois está misturado um medicamento mais do que um médico, porque cada um que vai, ele não diz o que está a tomar ou não se lembra. Pois. E isto é o tal grande risco para o doente em termos de saúde. Daí o tal cartãozinho risco dos para meus nós todos medicamentos que as estamos a pagar farmácias aqueles fornecem medicamentos. gratuitamente, que é muito importante. Eu ponho os dois riscos, o risco médico doente a saúde dele, o outro risco ele está ali a gastar.
pondo em risco e a esbanjar Sem verbas dúvida, que sem dúvida. eram necessárias, com outro risco, que são os efeitos secundários. Sem dúvida. Muito E os importante efeitos também. secundários neste país ninguém pensa neles. Mas em toda a parte do mundo são a média de 4 a 6% da Complicações. população por ano tem reações adversas a medicamentos. Nós, E toda a reação adversa custa muito mais do que do que ter estes estes cuidados medicamentos todos. Nós também queríamos falar sobre a questão dos medicamentos quando falamos nas doenças raras. A Presidente da Raríssima está já hoje connosco para falar também desta perspectiva orçamental, os custos para as famílias nos medicamentos de suporte à vida ou mesmo os medicamentos órfãos. Por isso, vamos partir para a conversa e já regressamos aqui à nossa mesa de hoje.